Oi gente, tudo bem? Vamos falar hoje sobre os principais ácidos graxos que compõem as nossas gorduras e os nossos lipídios e principalmente a sua série homóloga e isóloga para a gente poder ver se ele vai ser líquido, sólido, como é que funciona esse crescimento do ponto de fusão e ebulição. Então, primeiramente vamos conhecer eles, tá? Caso você não saiba o que eu estou falando, é o seguinte: o ácido graxo ele tem que ser um ácido carboxílico com mais de 10 carbonos. Então, por exemplo, aqui, repare que a cadeia carbônica, que é essa parte aqui toda em zigue-zague, tá? Que cada pontinho aqui é um carboninho. Essa parte aqui, a gente vai abreviar por R. E se não tiver dupla nenhuma, nós vamos dizer que esse R é saturado. Então, no primeiro caso aqui, tá? A gente tem 12 carbonos, a gente pode chamar esse ácido graxo de ácido dodecanoico, que é a mesma nomenclatura de ácidos carboxílicos, tá? Ácido ioico. Dodec quer dizer 12. Dec, 10 do 12. Tudo bem? Então, dodec, 12. Só que geralmente a gente vai chamar esse cara aqui de ácido láurico, o óleo láurico, beleza? Onde é que a gente encontra ele? No óleo de coco e no leite humano. Esse aqui de baixo ele tem 14 carbonos. Então, como ele tem 14 carbonos, fica tetra, dec. Dec é 10 e com o tetra fica 14. Tetra, dec, 14. Porque tem 14 carbonos aqui, incluindo esse. Mas, geralmente, ele vai ser chamado de ácido mirístico. Ele é encontrado na noz moscada, tá? Por isso que é o nome dele, mirística, tá? Fragrância. E é 75% da manteiga. Então, basta lembrar que é o mirístico da noz moscada. Show? Agora, olha só, tem mais dois aqui, juro, só mais dois, que esse cara aqui, ele tem, de novo, tá? Cadeia saturada. Se tiver 16 carbonos, ele vai ficar hexadec, quer dizer 16, OI, que é um ácido carboxílico, tá? E ANA aqui continua sendo de ligações simples. Eu também posso chamar ele de ácido palmítico, tá? Ele é encontrado no óleo da palma, por isso que é palmítico, também no leite, derivados e carne bovina. E esse último aqui é o nosso ácido carboxílico, porque ele tem 18 carbonos e ele é encontrado nas nossas gorduras. Como ele tem 18 carbonos, ele vai ser chamado de octadecanoico. Octa é 8, né? 10. Dec, octadecanoico, 18. Mas também é chamado de ácido esteárico. De novo, né? Ele é encontrado na gente, tá? Nossas gordurinhas. É o principal ácido graxo saturado animal. Repara que é saturado, somente ligações simples na cadeia carbônica. Agora, se eu tiver essa parte da cadeia carbônica, tá, que eu vou chamar de R aqui em cima, com uma ligação dupla ou duas duplas, vai dizer que ele é insaturado. Se ele tiver, inclusive, uma dupla, ele vai ser chamado de monoinsaturado. Se ele tiver duas duplas, de insaturado. Se ele tiver três ou mais duplas, geralmente já chama de poliinsaturado. Você já deve ter visto embalagens, né, que contém isso, que elas apresentam assim, ó, gorduras saturadas, quer dizer, sem ligação dupla. Gorduras poliinsaturadas, com várias duplas. Monoinsaturadas, é uma dupla só. Beleza? Então, o que acontece? Vamos tentar dar nome para esses caras aqui. Bom, todos eles aqui têm 18 carbonos, tá? Só como ele tem uma ligação dupla, eu tenho que numerar ele. Então, eu começo numerando aqui pelo grupo funcional, né? Que é o ácido carboxílico. Então, número 1. E aqui vai ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse 9 aqui, tu vai ter que dizer que está dupla na ligação, né, no carbono 9. Daí como é que eu faço isso? Octadec, quer dizer 18, 9 com a dupla N-óicas, e que a dupla está no carbono 9. A mesma coisa aqui, tá? Se começar a numerar aqui no número 1, tu vai vir aqui o número 9, 10, 11, 12. É sempre o menor número, tá? Entre 9 e 10 tu pega o 9, entre 12 e 13 você pega o 12, né? Então tem que escrever isso. Então fica octadec, só que daí é 9 e 12 dienoico. Eu botei esse dienoico porque ele tem duas ligações duplas, o 9 e o 12. E aí esse 9 e 12 representam onde é que está a ligação dupla, né? Nos carbonos, beleza? Aqui embaixo é a mesma história, tá? Carbono número 1 para o ácido carboxílico, daí vem 9, 12 e 15. E aí a gente escreve isso que é octadec, 9, 12, 15, trienoico, porque a gente tem 3 ligações duplas exatamente nessas posições aqui. Beleza?
Então, olha só, como esses nomes são um pouco difíceis de ficar falando no cotidiano, né? Ácido, octa, dec, 9, 12, 15, trianoico, a gente resolveu abreviar esses nomezinhos. O primeiro aqui ele vai ser chamado de ácido oleico. O segundo aqui com duas duplas é o linoleico. Repare que aumentou o número de duplas, aumentou um pouco o tamanho do nome, né? Então, oleico, linoleico. E depois, se aumentar mais uma dupla ainda, além de colocar esse lino, tu põe um outro N aqui, tá? E aumenta mais um pouquinho o nome, fica linolênico. Então, ligação, uma dupla, né? Oleico, duas. Linoleico, três, linoleico. Só que mesmo assim, o problema é que o nome ficou muito parecido, né? Oleico, linoleico e linolênico. Como ficou muito parecido, os cientistas são muito espertos e eles resolveram dar um outro nomezinho, que funciona o seguinte, tá? Se eu começar a contar de trás para frente, eu tenho que usar a letra ômega, porque a letra ômega, tá? Não importa se for maiúsculo ou minúsculo aqui, tá? A letra ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, como ela é a última letra do alfabeto grego, se tu começar por trás, você usa ela. Assim como alguns ácidos carboxílicos, tá? Recebem o primeiro carbono logo na sequência desse aqui, a nomenclatura alfa, beta, gama, que são as primeiras letras do alfabeto grego, tá? Se tu começar por trás, tu recebe a palavrinha, a letrinha ômega, que é o último do alfabeto grego. Então, 1, 2, 3, esse aqui é o ômega 3. Porque a primeira dupla está aqui, né? E não no ômega 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o ômega 6. E aqui, se eu contar, vai dar bem certinho aqui 9, vai ficar ômega 9. Por que tu já ouviu falar desse ômega 3, 6 e 9? Porque eles são muito importantes. Esses aqui, a gente diz que eles são ácidos graxos essenciais. Essenciais. Gente, o que é essenciais na bioquímica, tá? Não é tudo que a gente... ácidos graxos essenciais, tá? É tudo que a gente necessita para formar a nossa massa cinzenta, formar a nossa bainha de mielina. Cara, é mega importante. A gente necessita deles, só que tem um porém, a gente não produz. E se a gente não produz, a gente deve se alimentar dele. Então, deve fazer parte da nossa dieta. Então, a gente tem que procurar alimentos que tenham ômega 3 e 6. E é por isso que a gente vive sendo bombardeado de alimentos que tenham ômega 3, ômega 3, 6 e 9, essential oils. Olha só que legal, que ele já deu a dica, né, que é importante você comer eles. Só que olha só, não abusa, tá, galera? Pelo amor de Deus. Mesmo com tantos benefícios, o azeite não deve ser consumido em excesso, tá? Embora ele é mais saudável e a gente necessita, ele é tão calórico quanto os outros óleos normais, como qualquer ingrediente gorduroso. Então ele tem que ser consumido com moderação. O ideal é você consumir 2 colheres de sopa por dia, tá? De preferência uma na janta, né? Uma no almoço, mas são só 2 colheres por dia, beleza? Agora vou analisar as propriedades físicas deles. Olha só, eu peguei aqui assim um ácido láurico e a gente vai comparar o ponto de fusão dele, tá? 44 graus Celsius. Aqui tem o ácido mirístico, que é aquele com 14 carbonos, tá? 54. O ácido palmítico, que ele vai ter ponto de ebulição 64. E o nosso ácido graxo, né? Que ponto de ebulição 70. Então, o que aconteceu com o ponto de fusão? Desculpa, se eu falei ebulição, tá? É fusão. O ponto de fusão deles, conforme aumenta a cadeia, tá? Toda vez que aumentar a cadeia aqui, está aumentando um CH2. Está aumentando um CH2. E isso aqui a gente diz que é uma série homóloga. É a série homóloga dos ácidos graxos. Então, conforme aumenta aqui a série homóloga, né, aumenta a cadeia carbônica, aumenta o ponto de fusão. Então, quanto maior a massa, maior a cadeia, maior o ponto de fusão. A parte mais importante é essa aqui, que eu gostaria que você lembrasse para o vestibular, que todos eles são sólidos. Sólidos. Tá, mas aonde que eles são sólidos? Cara, na temperatura ambiente, tá? A 25 graus Celsius. Repara que a 25 graus Celsius, tá? Não atingiu o ponto de fusão ainda. Então ele é sólido. Quando ele passar por 44, ele vira líquido. Então a 25 graus Celsius ele é sólido. Aqui também. Nessa temperatura, todos os ácidos graxos saturados são sólidos. E daí a gente diz que eles vão formar gorduras, porque as gorduras a princípio são sólidos na temperatura ambiente. Combinado?
Agora vamos pegar todos esses aqui que tem 18 carbonos. E o ponto de ebulição não chegou nem perto dos 70, mesmo eles tendo 18 carbonos. Por culpa dessa ligação dupla aqui, o ponto de fusão desse cara aqui ficou 13 graus Celsius. Cara, olha como diminui. E diminui muito justamente por causa dessa ligação dupla, tá? Agora, se eu colocar mais uma dupla, o ponto de fusão cai para menos 5. Diminuiu aqui, cara, uns 20 graus mais ou menos, né? Só por culpa de mais uma dupla. E se eu botar mais uma dupla ainda, vai para menos 13. Então, o que está acontecendo? Toda vez que eu tiver mais insaturações, né? Mono, di, poliinsaturados, o que acontece? Ele vai ficar com menor ponto de fusão. Então, mais líquido ele vai ser. Essa parte é importante. Os ácidos graxos insaturados são líquidos. Líquidos. Eles que vão formar o que a gente chama de óleo. Então, os óleos a 25 graus Celsius, né, que são esses ácidos aqui, ó, não atingiu 25 ainda aqui, tá? Por exemplo, aqui, antes do 13, é sólido. A fusão é o derretimento que transforma em líquido. Então ele já passou por esse 13 e ele já é líquido. Aqui é a mesma história, tá? Sólido, líquido. Então repara que o 25 graus Celsius está aqui, depois do menos 5. Ó, menos 5, 0, 5, 25. Então ele é líquido. Tá, isso perguntar, mas por que acontece isso? É que esses ácidos graxos, eles não conseguem se acoplar muito bem. Olha só, esse aqui é um ácido oleico, tá? Que é o ômega 9. Essa ligação dupla aqui faz com que a cadeia fique dobrada e ele não consegue se acoplar muito bem nele mesmo. Se eu tiver duas duplas, pior ainda, tá? É muito raro eles irem se acoplando perfeitamente. Então, o linoleico, oleico e o linoleico, o linolênico e o oleico, eles são dessa forma toda tortinha, tá? Como eles são tortinhos assim, eles não conseguem se aglomerar um no outro. Por isso que eles não têm um alto ponto de fusão. Beleza? Gente, tem uma dica aqui. Se você tá boiando muito, quer pegar a parte essencial dessa explicação, é essa aqui, tá? Toda vez que eu tiver óleo, é uma palavrinha em inglês, tá? Que significa oil. Oil, em inglês, quer dizer óleo. E ele tem ligação dupla, quer dizer, ele é insaturado, e na temperatura ambiente ele é líquido. Então tenta lembrar de oil, óleo insaturado, líquido. Oil, óleo insaturado, líquido. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado da explicação aí. Eu vou botar uma questão aqui que já caiu no FPR só de ácidos graxos, tá? E eu vou colocar aqui uma playlist para tu entender tudo sobre séries homólogas, heterólogas e isólogas, que foi o que eu citei aqui nos ácidos graxos, tá? Então, bons estudos aí, tá? Forte abraço, tchau.